Eu gostaria de convidá-los neste momento a abrirem comigo a Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo de número 9. Será essa a passagem que estaremos estudando juntos nesta noite. Se você nos visita hoje pela primeira vez, já há algum tempo nós temos estudado este livro, semana após semana. Por sinal, essa é a forma que nós gostamos de estudar a Bíblia. Na nossa dieta de mensagens, de estudos bíblicos, a maior parte do tempo está justamente presa a exposições de livros maiores, como este que nós estamos estudando hoje. Então, se você nos visita, acostume-se e aproveite para ler em casa o resto do livro de Neemias. Certamente isso vai te ajudar muito com a mensagem que ouvirá hoje. E queira Deus, as mensagens que você vai estar ouvindo também ao longo dos próximos domingos. Neemias capítulo 9. Eu convido a perceber comigo, inicialmente, os versos 32 ao verso de número 37. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. A nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu fostes justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, nós te pedimos nesse instante, abre os nossos olhos, inclina os nossos ouvidos e nos permite ouvir a tua voz nesta noite. Quão abundante, Senhor, são os nossos pecados, mas quão mais abundante é a tua graça. Se nesta noite, Senhor, nos aproximamos deste lugar, conscientes do peso dos nossos pecados, abatidos, sobrecarregados, angustiados, Senhor, pelo fardo que temos sobre os nossos ombros, queremos te pedir nesta noite, por favor, Senhor, nos permite desfrutar da tua graça, nos permite experienciar o teu perdão, nos permite ser transformados por ti nesta noite, e isto pela tua palavra, movida pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, era 2011. O programa Caldeirão do Hulk estava em alta. E um quadro chamado Lar Docilar estava na boca de todas as pessoas. Não sei se você já assistiu, mas naquele dia de sábado, em pleno 2011, uma senhora simpática chamada Hakima ganhou a TV, ganhou o cenário nacional. O quadro tinha como proposta
ir em direção a famílias que tinham casas, lares bem sofridos, velhos que precisavam de uma revitalizada ou precisavam mudar radicalmente. E lhes ofereciam, através de brincadeiras jocosas, uma série de provas que eles tinham que fazer, uma casa nova, ou pelo menos quase nova. Este foi o caso de Hakima, uma senhora que, salvo engano, morava em São Paulo e tinha um quadro típico de acumuladora. Ela gostava de guardar tudo o que encontrava na rua e fazia da sua casa um verdadeiro lixão. Pois bem, aproximando-se da casa dessa senhora, o Luciano Huck fez uma reviravolta naquele lugar e deixou aquela casa, que de fato parecia um lixão, uma casa nova. Coisa de boneca, brilhando, tudo novo, perfeito. Só que ele fez uma promessa para Hakima. Daqui a 1 ano, eu vou voltar na sua casa e vou ver como ela estará. Dito e feito, irmãos, mas não depois de 1 ano. Depois de 6 meses, ele voltou na porta daquela senhora e, para sua surpresa, a casa voltou a se parecer com um lixão. Todas aquelas reformas, toda a pintura, tudo bem organizado, tudo aquilo havia ficado para trás. E o que estava diante dos seus olhos era uma casa completamente de cabeça para baixo. Quando questionou Hakima a razão de tudo estar tão bagunçado, ela explicou para ele: ora, Luciano, você disse que era 1 ano e já são apenas 6 meses. Era pouco tempo. Em alguma medida, esse cenário de bagunça, de confusão, tudo acumulado, é como você se sente em relação ao seu relacionamento com Deus. Falando especificamente sobre os nossos pecados, é como você sente o seu coração hoje diante dos pecados que tem carregado consigo. Algumas pessoas poderiam olhar para aquela senhora e dizer: mas como é possível alguém viver nestas condições? A mesma pergunta poderia ser feita a nosso respeito: como podemos viver acumulando tantos pecados no coração? Essa não é uma realidade que apenas não cristãos vivem. As pessoas que nós haveremos de estudar nessa noite eram cristãs. Elas conheciam a palavra de Deus, em alguma medida a tinham experimentado em seu íntimo, mas naquele exato instante da vida, elas se encontravam exatamente como aquela senhora, mas não na casa onde viviam, mas na casa de seus corações. O texto nos diz no verso de número 37 que elas estavam profundamente angustiadas. E a razão de tal angústia não eram as circunstâncias que estavam à sua volta, políticas, econômicas ou quaisquer outras que podemos imaginar, pelo menos não em primeiro lugar. A razão de tamanha angústia, a causa de tamanha angústia, talvez seja a mesma que hoje abate sobre o coração de muitos que aqui estão hoje. Os nossos pecados. É assim que você se enxerga hoje? É como se sente? Abatido, angustiado, sobrecarregado? Esse texto é uma boa notícia ao coração de cristãos cansados. E a todos nós, sem quaisquer distinções, esse texto nos ensina que precisamos experimentar um verdadeiro arrependimento. Se desejamos sair desse estado de angústia, desta confusão, desta acumulação de lixo espiritual em nossas vidas e coração, precisamos abraçar o verdadeiro arrependimento. A questão é: o que significa arrependimento? O que era o verdadeiro arrependimento? O que Deus nos ensina acerca desta experiência sem a qual o nosso coração jamais encontrará a paz que precisamos. O capítulo 9 do livro de Neemias nos vai falar acerca de 3 verdades importantes acerca do arrependimento. E para que possamos aprendê-las, eu queria chamar a sua atenção para a primeira delas, através dos versos de 1 a 4.
Você pode perceber no verso do seu boletim informativo que o arrependimento ele é insubstituível. Mas para que possamos compreender esta verdade exposta nestes 4 versos iniciais, nos é necessário dar um passo atrás e tentar recapitular, mesmo que brevemente, o cenário diante do qual estamos expostos. O que estava acontecendo naqueles dias? O que aconteceu até este momento que vamos ler agora? Se você esteve conosco no último domingo, no capítulo 8, tivemos a chance de ouvir como a palavra de Deus impactou o coração das pessoas que ali estavam em Jerusalém. À medida que Esdras leu a palavra durante várias horas, e pelo que tudo indica, não apenas leu, mas explicou e aplicou a verdade ao coração daquelas pessoas, Deus fez aquilo que costumeiramente Ele faz à medida que a palavra dEle é aberta diante de nós. O Senhor derramou um profundo avivamento naquelas pessoas. Ele quebrantou o coração daquelas pessoas. E como prova disso, aquelas pessoas começaram, de acordo com os versos 9 e 10 do capítulo anterior, a desejar chorar e lamentar pelos seus pecados. Perceba o efeito que a palavra promoveu. Ela não lhes fez sentir bem consigo mesmos, não lhes deu a vontade de correr de um lado para o outro, não lhes fez sair de nariz em pé daquela grande exposição bíblica, antes fez com que eles fossem quebrantados por Deus. Se desejamos saber se de fato Deus tem falado ao nosso coração, pergunte-se se isso tem acontecido com você. Todavia, aquele não era tempo de tristeza, mas tempo de alegria pelo que Deus havia feito ao longo da história daquele povo. E é justamente por essa razão que os líderes daquela nação pedem para que aquelas pessoas não chorassem, não lamentassem, não dessem vazão aos seus sentimentos. Ao invés disso, segurassem por um breve momento e comemorassem as festas do calendário judaico. Haviam 3 festas que precisavam ser observadas no calendário dos judeus no mês 7º, no qual eles estavam. A primeira festa era a festa ou a santa convocação, a festa das trombetas. Isso foi prescrito por Deus em Levítico capítulo 23. Uma outra festa que acontecia entre a primeira e a terceira era o dia da expiação. Era um dia onde o povo de Deus tinha a chance de lembrar daquilo que Deus havia feito lá no passado, da libertação que Ele lhes proporcionou, da grande obra de salvação do Senhor. Em terceiro, conforme Levítico 23, verso 33, nos havia ensinado aquele povo, era o dia de ser comemorada a festa dos tabernáculos, onde eles deveriam montar espécies de cabanas, conforme ouvimos no último domingo, e recordarem-se dos dias em que eles foram peregrinos em direção à terra prometida. Foi por essa tríplice razão que eles enxugaram as lágrimas, seguraram o choro e celebraram tais festas em cumprimento à palavra de Deus. Isso aconteceu no início do mês 7º. Quando nós abrimos o capítulo número 9, percebemos, observe comigo, no dia 24 deste 7º mês, ou seja, 3 semanas e meia haviam se passado. Depois daquele momento de quebrantamento inicial, que necessitou ser segurado por um breve momento, aquelas pessoas voltam os seus olhos para o Senhor, após ter obedecido às 3 festas. E conforme diz o texto, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar ou no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma 4ª parte do dia. E durante a outra 4ª parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, uma série de homens, os levitas, de nomes bem difíceis, conforme você pode ver, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Note comigo, depois de 3 semanas e meia,
Depois de ter obedecido aquilo que Deus havia prescrito na sua lei, comemorado as festas, aquelas pessoas se voltam para fazer aquilo que lhes era indispensável. Não se tratou apenas de simples emocionalismo barato. A palavra de Deus não produziu algo efêmero, algo que poderia rapidamente passar sem deixar vestígios. A palavra de Deus promoveu algo verdadeiro no coração daquelas pessoas. Arrependimento genuíno diante dos seus pecados. E é justamente por isso que por mais que um mês quase tivesse se passado, após cumprir aquilo que lhes era devido, eles enxergam, eles encaram de frente a necessidade que possuíam diante de Deus. E através de expressões externas bem fortes, conforme vocês podem perceber comigo nestes versos 1 e verso de número 2, eles derramam apaixonadamente o seu coração diante do Senhor em arrependimento. Os atos externos que aquelas pessoas demonstram diante de Deus são reflexos de uma realidade interna que tocava profundamente os seus corações. Eles entram em jejum. A situação não era leve, não era algo banal, era algo extremamente sério. E é por isso que eles abstêm-se de comida por um determinado período de tempo. Não apenas isso, eles se cobrem de pano de saco. Eram isso que as pessoas faziam quando estavam diante de grandes crises, crises nacionais que poderiam colocar a nação em risco. Mais do que isso, o texto nos diz que eles cobrem a cabeça com terra. E em quarto lugar, eles se afastam dos estrangeiros e de suas práticas, possivelmente. Vocês conseguem perceber quão seriamente aqueles homens e mulheres, crianças e idosos, enxergavam a necessidade do arrependimento como algo insubstituível? Eles tinham cumprido o que Deus havia desejado, determinado. As 3 festas foram obedecidas. Isso não mudava o fato de que eles estavam com os corações sujos diante de Deus. Que eles precisavam colocar a sua vida em ordem. Que eles precisavam aparar as arestas. Que eles precisavam aplanar os caminhos. Que eles precisavam dar meia volta em seu estilo de vida. Que eles precisavam tomar um novo rumo em suas histórias, em sua vida. Por isso que eles encaram tão seriamente aquilo, conforme aquilo que nós podemos perceber aqui. À luz desse texto, irmãos, algumas verdades importantes acerca do arrependimento deveriam chegar em nosso coração. Perceba que nesse texto nós não encontramos margem de exceção aqui. Note que não há margem de exceção, por exemplo, para idades. O texto não diz que crianças ficaram à parte. Curiosamente, as crianças ouviram a palavra que lhes foi pregada por Esdras no capítulo 8. Todos aqueles que puderam entender estavam naquele lugar ouvindo o Evangelho. Certamente estas pessoas também foram alvos de tal experiência descrita no capítulo 9. Elas se arrependeram. Mais do que isso, não há exceção para gênero. Não se trata de uma necessidade masculina, tampouco uma necessidade feminina, mas uma necessidade de todos. Não há uma exclusão, uma margem de exceção para a posição social. Ricos, pobres. Conforme podemos perceber no livro de Jonas, quando o profeta pregou a palavra em Nínive, não apenas os pobres tiveram que se dobrar diante da mensagem do Deus da mensagem, mas até mesmo o rei de Nínive precisou fazer. O mesmo pode ser percebido nesse texto e em todos os outros cenários onde a palavra de Deus é pregada contra os nossos pecados. Não há margem de exceção para ninguém. Todos nós necessitamos de arrependimento. O texto continua nos dizendo que não há uma classe de pecado que aqui não é tocada. Ele não especifica uma área apenas. Ele não classifica pecados em ordem de prioridade, em ordens de aceitabilidade. Não, todos eles são igualmente condenáveis por Deus e precisam igualmente ser abandonados. Se por um lado esse texto não nos mostra margem de exceção para não arrependimento,
Esse texto também nos ensina que não existem substitutos para esta experiência. Arrependimento, irmãos, não é o mesmo que autojustiça. Frequentemente esta é uma prática que podemos adotar e que estes homens e mulheres não adotaram. A autojustiça pode ser percebida na oração do fariseu, que quando subiu ao templo, ele agradeceu a Deus dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens. A autojustiça pode se parecer, pode tentar, melhor dizendo, parecer-se com arrependimento, mas é radicalmente diferente. Alguém cheio de autojustiça, mas que não possui arrependimento, ao se colocar diante de Deus e diante dos outros, ele agradece. Ele agradece por não ser como as outras pessoas, por não cometer os pecados que outros cometem, por não ter caído onde outros caíram antes dele. Arrependimento não pode ser substituído por simples tristeza mundana. Já ouviu falar de autocomiseração? Essa é uma versão barata que tenta frequentemente substituir o arrependimento em nossos corações. E talvez seja uma das armadilhas mais mortais do nosso inimigo, Satanás. Ele tenta nos fazer ficar tristes com os nossos pecados. Nós devemos ficar tristes com os nossos pecados. Mas há uma diferença de um tipo de tristeza que é aceitável por Deus e um tipo de tristeza que é um simples instrumento de Satanás. A tristeza que é um instrumento de Satanás, ela nos faz parar em nossos pecados. Ela nos abate, ela nos leva ao desespero, ela nos leva ao abatimento, à angústia, a preocupações exacerbadas. E simplesmente ficamos presos em uma redoma de medo, em uma redoma de desespero. Cristão, ou melhor dizendo, John Bunyan, em seu livro O Peregrino, fala-nos sobre essa experiência através da imagem de um castelo cujo nome do dono do castelo era um gigante chamado desespero. Quando cristãos tropeçavam em seus pecados, ele lhes prendia naquele lugar com algemas. E todos os dias ia em direção àqueles cristãos a fim de surrá-los. Aqueles homens passavam dias, meses, anos, presos sobre as acusações do gigante desespero. Essa é a tristeza que Satanás deseja promover em nossos corações diante dos nossos pecados. Ela nos paralisa. Ela nos faz enxergar com clareza os nossos pecados e o tamanho deles, mas nos torna míopes para a graça abundante de Cristo Jesus. A tristeza, por sua vez, que é a tristeza agradável a Deus, é aquela que não apenas nos permite enxergar os nossos pecados, mas ao passo que nos leva a enxergá-los, direciona os nossos olhos para aquele que perdoa os nossos pecados, para aquele que nos redimiu dos nossos pecados, para aquele que morreu pelos nossos pecados, para aquele que foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Esses homens se entristecem pelos seus pecados, eles choram pelos seus pecados, eles rasgam as vestes, eles tomam vestes de pano de saco, eles cobrem a sua cabeça como cinza, não que nós deveríamos fazer isso hoje, mas eles enxergam apaixonadamente a necessidade do arrependimento, ao se entristecerem-se pelo que haviam feito, mas eles não param por aí. A tristeza os move à ação, o choro os move à esperança de um Redentor. É o que você tem desfrutado? É como você encara o arrependimento? O arrependimento, a necessidade que temos de confessar os nossos pecados, de abraçar essa experiência, não deveria ser enxergada por nós como uma experiência meramente externa, formal e vazia. Talvez as nossas orações diante de Deus, muitas vezes, reflitam muito mais isso do que qualquer outra coisa. Pergunte-se como você tem orado, como você tem buscado a Deus, à medida que apresenta diante dele os seus erros. Frequentemente falamos a Deus como se Ele fosse uma figura tão distante, como se os nossos pecados fossem coisas tão abstratas. Evitamos chamar os nossos pecados pelo seu devido nome. Falamos, Senhor Deus, me perdoa pela multidão dos meus pecados, ao invés de dizer, Senhor Deus, me perdoa por ser um mentiroso. Senhor Deus, me perdoa
por pecar com a minha língua, pecar com os meus olhos, pecar com a minha mão, me perdoa por não fazer com aquela pessoa o que deveria ter feito, ou por deixar de fazer o que era minha obrigação. Senhor Deus, me perdoa. Deveríamos tomar o exemplo de homens como Davi, irmãos. Um homem que fez o que talvez nenhum de nós tenhamos feito em vida. Ele não foi para a guerra quando deveria ir. Ele tomou para si a esposa de um outro homem. Ele matou um outro homem através do seu poder, poder da caneta. Estuprou uma mulher. Mas esse homem, quando foi tocado pela palavra de Deus, pronunciada pelo profeta Samuel, em um dos salmos encontramos a resposta que ele dá ao Senhor: Senhor, pequei contra ti e contra ti somente pequei. Será que você já teve coragem de fazer esse tipo de oração suja a Deus? De expor a Ele com todos os termos, com todas as letras, os pecados que tem cometido, as ofensas que tem praticado contra Ele? O arrependimento, irmãos, é insubstituível de acordo com este texto. Caminhando, vejamos aquilo que o texto nos ensina a partir dos versos de 5 a 31 sobre o arrependimento. Uma segunda verdade é que o arrependimento é liderado pela palavra de Deus. Note comigo aquilo que percebemos nesse texto. Depois de buscarem coletivamente o Senhor, confessando os seus pecados, através de atos externos que destacavam a realidade dos seus corações, o texto nos diz, no verso número 5, que os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Antes de avançarmos para os versos que se seguem, uma observação importante, ou duas observações importantes. A primeira é: estes homens agora abrem uma grande oração. Dos versos de número 5 até o final do texto, perceberemos uma oração que estes levitas, em unidade com todo o povo, fazem ao Senhor. Não se trata de uma pregação como Esdras fez, mas de uma oração que parte de joelhos dobrados. Uma segunda observação importante, irmãos, é que esta passagem, estes versos que vamos ler agora, eles são o maior resumo do Antigo Testamento presente dentro do Antigo Testamento. Nesse texto encontramos, através da perspectiva de Neemias, um apanhado, um resumo de tudo aquilo que Deus havia escrito através dos seus diversos autores no Antigo Testamento, até os seus dias. Desde Gênesis até Neemias, desde a criação de todas as coisas, até o exílio, até o momento em que eles estavam ali vivenciando. Se me permitem uma terceira observação, disse que seriam apenas duas. Aqui abre como uma nota de rodapé. Se você e eu desejamos entender a teologia de alguém, coloque essa pessoa de joelhos. Talvez nós consigamos disfarçar em nossos discursos com as palavras que escrevemos, mas dificilmente conseguiremos esconder aquilo que cremos sobre Deus e sobre nós mesmos quando estamos de joelhos. Através da oração destes homens, podemos perceber a rica teologia que esses homens tinham em seus corações. Feito estas três observações, olhemos o texto então. Através dela conseguimos perceber aquilo que Neemias, aquilo que os levitas e aquilo que todo aquele povo pensava ou acreditava acerca de Deus. Pelo menos 4 verdades se destacam. Perceba comigo a primeira delas: Deus é Criador. Verso de número 6, o texto nos diz: só tu és Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. O que nós conseguimos perceber no versículo 6 é um resumo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele nos fala como Deus que não é um dos deuses,
Não é um Deus dentre os tantos outros no panteão do imaginário daquelas pessoas, mas é o Senhor. Perceba o tom singular das palavras do versículo 6. É o Deus da aliança, é o único Deus, o Criador de todas as coisas. Este é aquele que fez tudo aquilo que nós conseguimos ver e tudo aquilo que nós sequer conseguimos perceber. Ele fez o céu dos céus, provavelmente uma menção ao universo. Ele fez todo o seu exército, ou seja, uma menção aos seres angelicais. Ele fez a terra e tudo o que nela há. E mais do que isso, o texto nos diz que Ele, com as suas poderosas mãos, sustenta com vida tudo o que existe. Diferentemente do que os deístas do passado acreditavam, o nosso Deus não é um relojoeiro cósmico que criou todas as coisas, puxou a corda como um relojoeiro faz e deixou o relógio bater por si mesmo. De acordo com aquilo que percebemos no versículo 6, Ele conserva toda a criação. E adivinhem quem, de acordo com o autor aos Hebreus, faz isso? Quem é aquele que conserva todas as coisas? Quem é aquele que mantém a gravidade em ordem? Os seres celestes presos no espaço? Este é Cristo. A primeira verdade que Neemias, ou que os levitas nos ensinam acerca de Deus, é que Ele é o Criador. Mas não apenas isso. Deus não é um Criador distante, preocupado em apenas criar todas as coisas. E quem sabe até sustentar todas as coisas. De acordo com os versos 7 e 8, o texto nos ensina que este Deus que é o Criador é um Deus pessoal. É um Deus de aliança. Perceba isso através daquilo que o texto nos fala sobre a história de Abraão. Não em ordem cronológica, mas em ordem teológica. Os versos 7 e 8 nos dizem que Deus, Tu, Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus. Cumpriste as tuas promessas porque és justo. Note comigo, o Deus que criou todos os seres celestiais, o Deus que trouxe à existência do barro o homem e todos os seus descendentes, Ele escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu fazer uma aliança conosco. Ao chamar Abraão, não porque ele fosse bom, não porque era melhor do que outras pessoas, mas simplesmente por sua graça. Ele lhes fazer tantas promessas. Deus estava deixando claro que Ele tinha o desejo de ser conhecido de forma pessoal, íntima, por cada um daqueles que haveriam de fazer parte do seu povo. Irmãos, que verdade maravilhosa encontramos nesse texto. Deus não é distante. Deus não é um construtor desconhecido. O nosso Deus não se parece com um presidente que jamais nos aceitaria em suas dependências. O nosso Deus não é um Senhor poderoso, um ditador cósmico, como alguns que quiseram dizer ao longo da história. O nosso Deus é um Deus pessoal. Em terceiro lugar, note como estes homens oram e aquilo que dizem acerca de Deus. Se Deus é criador, pessoal, Ele também é provedor. Saindo de Abraão, ou estendendo o discurso, a partir dos versos 9 até o verso de número 15, o texto nos ensina como esse caráter provedor de Deus é destacado de diferentes formas. Em primeiro lugar, note dos versos 9 a 12, que Ele é provedor porque Ele propõe libertação. Através desses versos encontramos uma bela descrição da história da libertação do povo de Deus, enquanto estes estavam no Egito. Com um braço forte, o Senhor, após ouvir os seus clamores, os seus gemidos, lhes retirou daquele lugar. Através de 10 pragas, o Senhor mostrou a sua superioridade perante as 10 divindades que os egípcios acreditavam em seus dias. Não através das forças dos exércitos dos judeus ou dos israelitas, porque esses nem sequer tinham exércitos.
não através das suas espadas, porque esses não tinham espadas com as quais pudessem lutar, não através de cavalos ou carroças ou coisas do tipo, mas pelo braço forte do Senhor. Aquelas pessoas foram retiradas do Egito, passaram de pés enxutos entre o Mar Vermelho e foram direcionadas por Deus à terra da promessa. Tal era o cuidado de Deus, segundo o verso de número 12, que durante o dia, com uma coluna de nuvem, Ele os guiava, e durante a noite, com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde eles deveriam seguir, Deus os abençoava. Duas coisas em uma única eventualidade Deus estava ali fazendo. Deus lhes proporcionava calor à noite, perante o frio do deserto. Um clima mais agradável durante os dias, através da sombra da nuvem. O Senhor lhes proporcionava direção em meio aos caminhos desconhecidos por aquelas pessoas, repletos de tantos perigos. Deus lhes foi provedor. Mas a história da provisão de Deus não acaba aqui. O Antigo Testamento nos ensina isso e Neemias relata através da oração dos levitas, que após conduzir aquele povo durante muitos anos, para ser mais preciso, 40 longos anos, ele levou o seu líder Moisés ao alto de um monte. Em um cenário apocalíptico de trovões, relâmpagos e nuvem que tomava aquele lugar, o Senhor falou com Moisés. Por assim dizer, reeditou a experiência do Éden, comunicando-se verbalmente com Moisés e dando-lhe a sua lei como direção aos seus passos. O texto continua dizendo, verso de número 15, que se por um lado ele lhes proporcionou libertação e a sua palavra, Deus lhes deu recursos. Que recursos são esses? Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizestes brotar a água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeu dar a eles. Vocês conseguem perceber que este povo nunca lutou as suas guerras por si mesmos? Eles nunca dependeram de si mesmos. O segredo da sua sobrevivência nunca esteve em si mesmos. Eles dependiam do seu provedor. Em quarto e último lugar, o que podemos aprender acerca de Deus através da oração de Neemias ou dos levitas? Note comigo, Deus é perdoador. Irmãos, essa última parte do texto, que vai do verso 16 até o verso 31, carrega consigo uma mistura de sombras e brilho, de páginas tristes, ao passo que nos apresentam evidências de experiências magníficas e brilhantes. Por um lado, percebemos várias respostas de rebelião. Por outro, várias respostas de misericórdia. Encontramos nestes versos 6 ciclos, para ser mais preciso. E se você desejar observar isso na margem da sua Bíblia, o faça para estudar posteriormente. Encontramos 6 ciclos que nos apresentam 6 expressões de rebelião por parte do povo de Deus e 6 expressões de resposta repleta de misericórdia e graça por parte do Senhor. Primeira, rebelião, verso de número 16, porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Perceba que a história não para por aqui. O texto nos diz no verso 17, parte B, porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Se este é o primeiro ciclo, através dos outros vários versos, até o verso de número 31, nós haveremos de perceber as mesmas respostas, o mesmo movimento acontecendo vez após vez. A história do povo de Deus é contada,
enquanto eles estão na terra prometida, enquanto eles saem da terra prometida, enquanto eles são expulsos, são julgados por outras nações, enfim. Rebelião, desobediência, graça, misericórdia. Desobediência, pecado, graça e misericórdia. Desobediência, rebelião, graça e misericórdia. O último desses 6 ciclos pode ser percebido no verso de número 30 a 31. Parte B do verso 30. Porém eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Os levitas relembram-se neste instante, neste último dos 6 ciclos, da razão de estarem onde estavam, da razão de terem vivenciado 70 anos de cativeiro como vivenciaram. Por que eles vivenciaram isso? Por que passaram o que passaram? Por que sofreram o que sofreram? A razão, de acordo com o texto, é porque eles não quiseram ouvir e por isso os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mais importante, todavia, é perceber como estes 6 ciclos se encerram. Verso de número 31. Conjunção adversativa, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Vocês conseguem notar, neste ciclo de 6 vezes, rebelião, pecado, graça e misericórdia, quem tem a última palavra? Quem dar a última palavra? Como o ciclo se encerra? E como isso deveria trazer esperança sobre os nossos corações? Sim, os nossos pecados são abundantes. Lembre-se, isto é uma oração. Os levitas estão orando e recordando aos seus próprios corações e aos corações uns dos outros. Sim, Senhor, os nossos pecados são abundantes. Nós reconhecemos que por tantas e tantas vezes, ao longo de toda a nossa história, nós temos pecado contra Ti. E se experimentamos em alguma medida o que estamos experimentando há tantos anos, isto é devido aos nossos pecados, isto é devido à nossa rebelião, mas Senhor, nós não nos esquecemos que por maiores que sejam os nossos pecados, por mais numerosas que sejam as nossas rebeliões, a Tua graça é maior. Vocês se recordam qual dentre os apóstolos disse algo parecido? Falando sobre a graça de Deus, o que o apóstolo Paulo nos disse. Ou ainda falando sobre a mesma experiência, o que Isaías nos falou. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles haverão de ficar brancos como a neve. Por maiores que sejam os nossos pecados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Deus tem a última palavra sobre a nossa história. Como você chegou a este lugar? Como você chegou até este momento da sua vida? Quebrado em ciclos e ciclos de pecado, de morte, de rebelião, de afastamento de Deus, de fechar os ouvidos à sua voz. Nesta noite, Deus lembra aos nossos corações que as palavras da graça sempre terão poder final sobre a nossa história. Irmãos, por que esses irmãos nossos do passado, ao fazerem esta oração, eles encheram as suas petições tanto assim da palavra? Parece quase que um resumo teológico, uma suma teológica. Por que eles fizeram isso? Por que rememorar todo o Antigo Testamento, ou toda a Bíblia que eles tinham à disposição até aquela altura em sua oração? Eles fizeram isso pela mesma razão que eu e vocês precisamos fazer hoje. Porque frequentemente
nos esquecemos de quem é o nosso Deus. E não há nada mais ameaçador aos nossos corações. Não há nada mais danoso em nossa batalha contra os nossos pecados do que esse tipo de esquecimento que hora ou outra paira sobre as nossas mentes, paira sobre a nossa alma, paira sobre o nosso coração. Nos esquecemos quem Deus é. Nos esquecemos o que Deus fez. Nos esquecemos o que possuímos nele. Quem sabe essa, dentre as tantas e tantas artimanhas de Satanás, seja mais perigosa para o nosso progresso em santificação. Satanás não está tão preocupado assim, meu amigo, com o seu carro. Satanás não está tão preocupado assim em tocar na sua conta bancária. Satanás não está tão preocupado assim em tocar na sua saúde. Ele pode fazer isso, ele pode tentar fazer isso, sim. Mas o fará apenas se isso tocar a sua mente primeiro. Foi o que fez com Jó. E é o que faz frequentemente, ou tenta fazer frequentemente com cada um de nós. Ele não tem um amor pelos nossos carros, pelos nossos bens, pela nossa saúde. Ele deseja capturar, acima de todas as outras coisas, a nossa mente. E para fazer tal coisa, ele pode nos tirar bens ou pode nos dar bens. Ele pode nos fazer menos prósperos ou mais prósperos, se com isso ele conseguir alcançar os nossos pensamentos. Se com isso ele conseguir nos fazer esquecer quem é o nosso Deus, o que ele fez por nós e o que temos nele. Quando nos esquecemos de quem é o nosso Deus, nos tornamos presa fácil ao pecado. Eu peço que você tente enxergar a luta contra o seu pecado, a luta contra os nossos pecados, sobre a devida perspectiva, à luz desta verdade. A lutar contra os seus pecados, coloque esta verdade diante dos seus olhos. Contra quem você tem pecado? Ao simplesmente ignorar os sinais de alertas dado pelo seu corpo, quanto à má mordomia que você tem dado a ele. Contra o seu Criador, que lhe fez com um manual de instruções que deveria ser seguido à risca. A respeito de quem você tem murmurado, pelas coisas não caminharem como você gostaria que caminhassem. Em última instância, contra quem murmuramos? Murmuramos contra o nosso Deus, que é o nosso provedor. Pense comigo, contra quem em última instância nós temos nos voltado contra, sempre que damos lugar à ira, à ansiedade, à cobiça ou qualquer outro tipo de pecado, senão contra o nosso próprio Deus. Porque esses homens e mulheres oraram de acordo com a palavra de Deus, enriqueceram as suas mentes com a palavra de Deus. Porque quanto mais cheio do conhecimento de quem é o nosso Deus, mais claramente haveremos de enxergar a real natureza dos nossos pecados. Conseguiremos entender a pecaminosidade dos nossos pecados, a malignidade dos nossos pecados. Por falar sobre isso, um excelente livro que você poderia ler acerca deste assunto é este do autor Thomas Watson, A Malignidade do Pecado. Quando tiramos Deus de vista, quando negligenciamos quem é o nosso Deus, os nossos pecados, eles passam a não ser tão sérios assim, tão sujos assim. Mas quando entendemos que cada pecado que cometemos é contra Deus, Criador, Provedor, Sustentador, Deus pessoal, Deus que se importa conosco, Deus que caminha ao nosso lado, Deus que nos criou para si, Deus que nos perdoou em Cristo Jesus, eles ganham um outro tom e podem ser encarados com mais precisão. Um conselho rico que deveríamos carregar em nossos corações à luz desse texto é que deveríamos orar através da palavra, mas isso é a palavra por inteira. Esses homens, eles não oram simplesmente a partir do recorte da lei de Moisés. Se o fizessem, eles poderiam cair em desespero, irmãos.
Eles não apenas oram, recordando-se das vezes em que Deus os julgou. Você pode perceber isso através desses 6 ciclos. Eles não apenas lembram-se do aspecto justo de Deus, que nos julga de fato pelos nossos pecados. Ao passo que fazem isso, eles lembram-se que um outro lado da moeda é que o nosso Deus é um Deus perdoador. Em suas orações, tente ter uma boa teologia, uma teologia completa. Ore através da palavra, mas isto é da palavra por inteiro. Ao dobrar o seu coração diante de Deus, dobre-se com temor, afinal de contas Ele é um Deus santo, justo. Apresente a Ele com sinceridade os seus pecados, afinal de contas Ele não é apenas o seu Criador, mas é um Deus que fez aliança com você. Ele se relaciona pessoalmente contigo. Ele não está distante da sua vida, distante da forma como caminha. Ele se preocupa com isso. Seja sincero a Ele. Aproxime-se diante dEle com reverência. Mas não se esqueça que esse Deus poderoso, santo e justo é um Deus misericordioso, perdoador, gracioso. Quando nós olhamos para os 6 ciclos de queda e arrependimento, que Neemias capítulo 9 nos ensina, perderíamos muito se nos esquecêssemos que a Bíblia não acaba aqui, que a revelação de Deus não se encerra aqui. Nós não estamos presos, irmãos, mas neste ciclo ininterrupto, que talvez pudesse levar desesperança ao coração daquelas pessoas. Dependendo de cordeiros e bodes, que não podem perdoar pecados, nós temos um Redentor perfeito, que veio ao nosso encontro, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós não estamos mais a depender de apresentar os nossos pecados e colocar as nossas mãos sobre animais e depender de sacerdotes humanos. Não. Nós temos um Deus que morreu na cruz do Calvário de uma vez por todas, que liquidou a nossa dívida, que foi o nosso julgador, que foi o nosso sacrifício e que nos deu a garantia de que está consumado. O preço pelos nossos pecados foi pago e pago de uma vez por todas. Você pode se alegrar por isso hoje. Por maiores que sejam os nossos pecados, Cristo pagou por cada um deles. Em terceiro lugar, irmãos, o que nós podemos aprender acerca do arrependimento? Se aprendemos que o arrependimento é insubstituível, que ele é guiado pela palavra de Deus. De acordo com os versos 32 a 38, note que ele nos move a ação. Eu peço que você note comigo a transição que acontece com o verso de número 32. Agora, pois, note o tom de transição que Neemias nos sugere aqui. Depois de recordar os feitos de Deus no passado, aquilo que ele havia feito em favor do seu povo ao longo de sua história, os levitas rompem em petição para o tempo presente. Eles clamam ao Senhor por restauração hoje, para que Deus faça hoje aquilo que fez outrora, para que Deus traga sobre eles alívio, conforme fez em outros momentos da história. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio. Vocês notam o que esses homens fazem? Eles clamam a Deus. Diante da percepção do estado espiritual em que se encontravam, eles não se prostam ao abatimento, eles não se entregam à apatia, à inércia, antes clamam ao Senhor. Não a um Deus desconhecido, não a um Deus indiferente, mas ao Deus da aliança. Um Deus que se importava com eles, um Deus que os havia chamado a um relacionamento pessoal, um Deus que lhes conhecia pelo nome, um Deus que lhes olhava olho a olho. Se clamam, como o fazem? Note
duas marcas importantes da oração destes homens. Em primeiro lugar, perceba como estes homens diagnosticam, reconhecem a realidade. Versos 32 a 37 nos fazem entender isso. Perceba de forma mais direta a parte B do versículo 33. Ao observar o quadro que se achava diante dos seus olhos, o texto nos diz que esses homens reconhecem o que haviam feito. Nós procedemos mal. Note que eles não terceirizam a culpa. Eles não justificam seus pecados, eles não explicam através deste ou daquele argumento, antes reconhecem o que haviam feito. Nós pecamos, nós erramos, nós procedemos mal. Mais do que isso, eles também não tentam culpar a Deus pelas circunstâncias difíceis que estavam vivendo. O texto nos informa, tu fizestes, verso 33, tudo que era justo. Circunstâncias difíceis, os dias de angústia, não eram à toa, não era uma injustiça cósmica, era um sinal do braço justo e forte de Deus diante dos nossos pecados. Com os versos que se seguem, conseguimos perceber como eles destacam isso. Rememorando as experiências do passado, verso 34, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhe deste. Pois eles, no seu reino, na abundância dos bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Note a consciência, a percepção da realidade que estava na mente daquelas pessoas. Ele sabia que a razão do sofrimento, da angústia que passava em seus corações, não era outra coisa, senão a mais clara e contundente manifestação da disciplina de Deus. Perceba, ou me permita abrir uma nota sobre este ponto. Irmãos, há diversos tipos de tristezas que possamos experimentar nesta vida. Há muitas tristezas que podem decorrer de problemas físicos, pelo fato de vivermos em uma realidade caída, o nosso corpo sofre, o nosso corpo padece por problemas que nós não controlamos, nascemos com alguns problemas. E isso nos causa angústias. Há problemas que são causados simplesmente pelo fato de vivermos com pessoas que, assim como nós, também são caídas. Problemas relacionais surgem e, como resultado de tais problemas, angústia, tristeza e abatimento sobrevêm sobre os nossos corações. Nem todo problema, todavia, deveria ser encarado sobre esses dois grupos ou classificações. Nem toda angústia é patológica. Nem toda angústia deveria ser explicada simples e puramente pelas circunstâncias horizontais que estão à nossa volta. Há angústias que vêm de Deus. E esse texto nos ajuda a lembrar disso. Há angústias que decorrem do braço forte do Senhor. Quão contracultural é isso? Quão diferente do discurso religioso que para a nossa volta é esta verdade. Onde muitos tentam dizer que todo sofrimento que pode vir sobre as nossas vidas é fruto do braço de Satanás, do inimigo das nossas almas, ou das pessoas que nos perseguem, da inveja, do mal olhado, ou de quaisquer outras causas. Esse texto nos ensina que podemos sofrer sofrimentos advindos de Deus. Talvez a angústia que domine o seu coração hoje seja uma angústia promovida pelo seu Deus, não para o seu mal, mas para o seu bem. Seja um daqueles presentes disfarçados de Deus, que desejam trabalhar o nosso coração, e desejam cumprir o grande, o maior propósito que Deus tem para a vida de todos nós. Não é nos fazer felizes,
prósperos, mas é nos tornar mais parecidos com Cristo. Aquelas pessoas abandonaram o Senhor, como frequentemente nós podemos fazer. E como consequência disso, Deus derramou angústia sobre os seus corações. É o que Deus tem feito com você. Deus pode fazer isso conosco. Se Ele tem feito isso com você, responda de forma apropriada a tal angústia. Como disse no início da mensagem, há dois tipos de tristezas, há dois tipos de angústia. A angústia promovida por Deus é a angústia que nos move à ação, que nos leva ao arrependimento. Perceba comigo, através do verso 38, se não foi isso, o que estes homens e mulheres fizeram. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Diante de corações angustiados pelo peso de seus pecados, pela forte mão de Deus que os oprimia, estes homens não pararam, antes dobraram seus joelhos, ergueram a sua voz, confessaram seus pecados e fizeram um pacto diante de Deus. Eles haveriam de abandonar os seus velhos caminhos e reconsagrarem os seus corações diante da presença do seu Deus. Não é para o que o texto também nos chama, irmãos? Para onde esse texto está liderando o nosso coração nesta noite? Perceba pelo menos 3 direções. Esse texto nos chama a clamar por socorro. Por favor, não viva como se a angústia do seu coração não fosse real. Não tente resolvê-la de qualquer forma ou através de quaisquer meios. Se o seu problema não é verdadeiramente patológico, mas causado por pecados, encare-os dessa forma. Arrependa-se. A solução da angústia que o pecado promove em nossos corações não poderá ser solucionado por nenhum medicamento humano, senão por joelhos dobrados que clamam ao Senhor por restauração. Em segundo lugar, reconheça onde você tem caído. Foi o que essas pessoas fizeram. Eles não terceirizaram a culpa, eles não culparam outras pessoas, eles não culparam os seus reis, os seus sacerdotes, tampouco a Deus. Antes disseram, nós procedemos mal. Desde os nossos pais, Adão e Eva, nós carregamos em nosso coração a tendência de culparmos uns aos outros, de justificarmos os nossos pecados através das circunstâncias à nossa volta. Por que somos tão amargos? Porque o trânsito, ninguém tem paciência, hoje todo mundo dirige mal na nossa cidade, é por isso que a gente fala o que fala no trânsito. Porque eu perdi a paciência com os meus filhos? Porque se você tivesse os filhos que eu tenho, você saberia. Porque fui tão grosseiro com a minha esposa, se você ouvisse o que eu ouvi, você falaria a mesma coisa. Porque a gente não paga, por que não pagar imposto de renda? Porque os tributos do nosso país são muito altos. Quantas são as justificativas que nós temos dado para pecarmos contra o nosso Deus? Se desejamos experimentar o verdadeiro arrependimento, reconheçamos aonde nós temos caído. E em terceiro lugar, arrependamo-nos, irmãos. Arrependimento não significa sentir algo, mas significa decidir-se por algo. Arrependimento não é um simples sentimento que precisamos ter mais ou menos no coração. Arrependimento é uma ação de conversão de passos, uma mudança de direção, uma virada de 180 graus. Significa deixar velhas práticas a fim de trilhar novos caminhos, abandonar velhas palavras e adotar novas. É o que precisamos fazer, é o que Deus nos chama a fazer. Alguma prática que você precisa abandonar, portanto? Há alguma prática que você precisa começar a adotar, portanto? Pense no seu casamento.
Pense no trato que tem com a sua família. Pense na forma como lida com as pessoas que estão sob a sua autoridade no trabalho. Pense no seu relacionamento com as pessoas que convivem perto de você. Pensemos naquilo que Deus espera de nós a nível local. Pense aquilo que Deus espera de nós a nível global. Pense aquilo que Deus espera de nós através das nossas profissões, através dos nossos dons e talentos. Há algo que não temos feito como deveríamos fazer. Há alguma área da vida que não temos entregado aos pés do Senhor como deveríamos entregar. Talvez seja exatamente por onde deveríamos nos arrepender. Em segundo lugar, precisamos entender que arrependimento não implica em perfeição, mas em progresso. Isso é extremamente importante aos nossos corações, frente às lutas que nós mesmos temos contra os nossos pecados. Diante da luta pela santidade, assim como eu, você fracassará em vários momentos da vida. Não permita que a tristeza segundo Deus seja substituída pela tristeza segundo o mundo ou Satanás. Nós devemos nos entristecer pelos nossos pecados quando caímos, mas essa tristeza deveria caminhar conosco apenas até o momento em que levamos os nossos pecados à cruz de Cristo Jesus. Ao passo que apresentamos os nossos pecados diante da cruz, deveríamos celebrar e nos alegrar diante do Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados. Não se trata de sentir-nos perdoados, mas de sermos perdoados. As volições, os nossos sentimentos, hora ou outra, sofrerão alterações, sentiremos mais ou menos. Isso não diz respeito do perdão que recebemos de Deus ou na nossa posição diante dEle. Não estamos seguros em Cristo Jesus porque nos sentimos mais aceitos, mas porque fomos aceitos de uma vez por todas na cruz do Calvário. Não se trata de um sentimento, mas de um fato. É importante encarar o arrependimento desta forma. É igualmente importante, irmãos, entendermos arrependimento como progresso e não perfeição, quando estamos nos relacionando com outras pessoas que lutam com pecados diferentes dos nossos. A sua esposa pode ser uma mulher de Deus, meu amigo, mas ela continuará sendo uma pecadora. O mesmo quanto ao seu marido, quanto aos seus filhos, quanto às pessoas que convivem conosco neste lugar. De forma prática, o que isso significa? Significa paciência. Significa longanimidade. Significa tato e cuidado no trato com as pessoas que temos à nossa volta. Deus começou uma boa obra nelas, mas isso não vai acabar assim. Trata-se de progresso e não de perfeição. É como temos lidado com pessoas que lutam com pecados diferentes dos nossos. Que possamos derramar sobre a vida delas o mesmo perdão que recebemos de Cristo. Você lembra da senhora chamada Hakima? Ou Quemica, perdão. Quemica. A casa daquela senhora estava uma bagunça. Alguns disseram ao Luciano Huck: que besteira você fez. Depois de uma casa tão bela, esta mulher estragou tudo que você havia lhe dado. Talvez ele tenha concordado com estes comentários. Talvez eu concordasse com aqueles comentários. Em meio às bagunças do nosso coração, Cristo pensa diferente. Como está a casa do seu coração hoje? Há entulho guardado aí? Há lixo debaixo do tapete? Há pecados não confessados? Há pecados que têm tirado o seu sono? Que têm tirado a sua alegria? Que têm feito o seu sol se tornar escuro?
o seu verão se tornar inverno. Pois bem, o nosso Deus morreu a fim de resolver este problema de uma vez por todas. Por ora, nós vamos continuar vivendo esses altos e baixos da vida. Por ora, eu e você vamos viver ciclos de acerto e erro na caminhada cristã. Mas nos lembremos, a casa que Cristo começou a trabalhar, ela está em obras. E um dia ficará completamente preparada. Um dia estaremos perfeitamente diante de Cristo Jesus. E aquelas obras lá atrás, que pareciam ser um caso sem solução, elas estarão brancas como a neve. Estaremos para sempre com o nosso Salvador. E não restará qualquer entulho dentro de nós. Eu convido você nesse instante a colocar-se de pé. Façamos da canção que vamos cantar agora um tributo de gratidão a Deus pela grande salvação que Ele derramou sobre os nossos corações. Essa canção que vamos cantar fala sobre a obra de redenção. Portanto, não cante com semblante pesado, cante com alegria no seu coração. Recorde-se do perdão que recebeu. Recorde-se da razão de estarmos hoje aqui. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E é porque Ele triunfou na cruz do Calvário que nós podemos sorrir hoje. Que a casa dos nossos corações pode ser limpa. Fechemos os nossos olhos enquanto os nossos irmãos se preparam. Oremos ao Senhor e em seguida cantemos. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite. Tu és a razão do nosso canto. Tu és a razão da nossa gratidão. O Senhor colocou a casa cheia de entulhos, em ordem, quando Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Senhor Deus, o Senhor não desiste de nós à medida que nos santifica. Progressivamente o Senhor tem nos transformado à imagem do Teu Filho e nós nos alegramos por isso. Senhor Deus, queremos nos entristecer pelos nossos pecados. Mas pedimos ao Senhor que essa tristeza nos leve ao arrependimento, não ao abatimento estéril. Deus, que nos alegremos com os Teus feitos, que nos alegremos com a Tua obra, que nos alegremos com a grande salvação que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Se porventura entraram pessoas neste lugar hoje com os corações cansados, sobrecarregados, que nesta noite encontremos no Senhor alívio e graça, sabendo que onde há pecado, muito mais há perdão e graça para cada um de nós. É assim que nós oramos, Senhor, e te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.